Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu vou revisar com vocês alguns aspectos da crise de 29. Esse é um tema que nós estamos estudando já faz um tempo, já tem 4 semanas. A última tarefa que eu passei foi a elaboração de um mapa mental. Eu deixei esse de modelo para vocês, mas vocês tinham liberdade para poder elaborar o próprio ou reproduzir esse. E hoje eu quero trazer alguns elementos desse mapa mental, explicar para vocês, para que nós possamos passar para o próximo tema. Então, essa aula de hoje ela é uma síntese, ela é um resumo de tudo que a gente aprendeu nessas últimas semanas e por isso eu não vou ficar entrando em detalhes em algumas coisas, certo? Então, primeiro, o mapa mental ele começa por um conceito central que você coloca no meio e a partir dele você puxa setas que estão relacionadas com esse tema. O tema da crise de 29 ele é relacionado com várias coisas, mas o primeiro que a gente pode pensar é a questão da Primeira Guerra, por isso que ele aparece logo aqui em si. Então, aqui nós temos Primeira Guerra, favorecimento da indústria estadunidense, armas, alimentos e empréstimos. Por quê? Durante a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra essencialmente europeia na primeira fase, os Estados Unidos ele vai continuar produzindo produtos industriais para que a Europa consuma, porque naquele momento a indústria na Europa fica parada porque eles estão focados na guerra. Então, todos os homens são convocados em batalha, há um esvaziamento, então, dos operários para poder produzir as coisas. Enfim, a Europa passa a comprar as coisas industrializadas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele vai entrar na Primeira Guerra só em 1918. Se eu vou explicar para vocês, ainda com mais calma, a questão do papel dos Estados Unidos na guerra e a Revolução Russa, mas como o nosso material, trilha de aprendizagem, que é um material principalmente de pandemia, traz a crise de 29 antes, então cabe pontuar só essa questão. E aí os Estados Unidos vai produzir, então, muitos insumos para a Europa. Armas, alimentos e até fornecer empréstimos. Só que a Primeira Guerra vai acabar, ela vai chegar ao fim no momento. E isso vai gerar uma crise de superprodução, é uma crise de produtividade alta, que é o segundo elemento que a gente tem aqui, né, depois dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos vai começar a produzir, e a Europa vai parar de comprar, porque a vida na Europa vai voltar ao normal com o tempo depois da guerra, certo? Isso vai fazer com que os Estados Unidos tenha esse problema de superprodução e isso desestabilize o comércio interno dos Estados Unidos. Por quê? Vamos pensar assim: o que faz a água ser barato e o diamante ser caro? O diamante é caro porque ele é raro, porque existem poucos diamantes no mundo, porque ele é fruto de um processo muito longo, de bilhões de anos, de pressão, etc, etc. A água é relativamente barata, por enquanto, né? Porque ela existe em abundância. Existe muita água, então você consegue comprar uma garrafinha de água por R$ 2 e diamante não. Vamos supor que existisse um monte de diamante no mundo e pouca água. O que ia ser mais caro, o diamante ou a água? A água, certo? Ou seja, o preço das coisas está ligado à quantidade que existe dele no mercado. A gente chama isso de lei de oferta e procura. Isso eu expliquei para vocês quando a gente estava falando de revolução industrial e tudo mais, ainda antes da pandemia, presencialmente. Então, quando os Estados Unidos produz muitas armas, alimentos, coisas de bem de consumo, cadeira, vamos supor assim, produzindo muito, isso faz com que caia o preço, certo? A lógica do diamante e da água. Caindo o preço gera o quê? Uma crise econômica, que é a crise de 29, certo? Fora isso, existem outras questões, como a especulação financeira, ligada ao liberalismo econômico, que depois eu vou passar um vídeo para vocês explicando melhor, porque não cabe aqui nesse vídeo, esse vídeo é curto. A questão da supervalorização das ações, que está dentro da especulação financeira, e a recuperação, claro, da economia europeia, certo? Tudo isso vai gerar a crise econômica, que tem como consequência, primeiro, a falência de bancos, que gera uma crise monetária, a crise social, né, que é o desemprego dessas pessoas, porque não tem mais necessidade de produzir tanto, já que a Europa voltou a produzir. A crise política, porque o Estado tem que intervir na economia, né? O governo tem que intervir na economia norte-americana, o que não era um hábito até então, porque eles estavam seguindo o liberalismo econômico, aqui tem que o próprio mercado se regula. E depois, o aumento dos nacionalismos, o aumento da intolerância, que serão uma das causas da Segunda Guerra Mundial, mas quando for a hora a gente aborda isso. Isso vai acabar
refletindo no Brasil como? Na questão do consumo do café. Vai bater no Brasil a crise de 29, gerando a crise do café, e a crise do café é que vai acabar enfraquecendo aquele governo que nós estávamos estudando do voto de Cabresto, que é um governo ligado aos fazendeiros, e vai possibilitar a Revolução de 1930, que traz o Vargas ao poder, que não é um fazendeiro, certo? É um militar. Mas aí depois também a gente vai ter uma aula só para entender isso, é só para vocês terem ideia do porquê quando nós colocamos reflexos da crise de 29 do Brasil, nós colocamos a Revolução de 30 e Vargas, certo? O que é importante a gente entender, então? Que a crise de 29, ela é a soma de todas essas coisas. A crise de 29 não é o dia exato da quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa está ligada à questão da especulação financeira, que eu vou colocar um vídeo separado para vocês. Então, a crise de 29 não é igual à quebra da Bolsa. Crise de 29 são todas essas coisas, esses processos, e a quebra da Bolsa é um dia específico que ficou marcado, se tornou símbolo da crise de 29, certo? Depois da crise, a gente vai ter o New Deal, que vai ser uma política norte-americana para poder consertar o que aconteceu com o presidente Roosevelt, e ele vai propor, então, medidas intervencionistas do Estado. Então, eles vão deixar um pouco de lado essa questão do liberalismo econômico e vão propor uma intervenção estatal, certo? Então, a tarefa de vocês sobre essa explicação que eu dei agora vai estar disponível lá no Google Classroom. Vocês me devolvem a tarefa por lá e qualquer dúvida que vocês tiverem é para mandar por lá também, tá bom?